Diversidade cultural e a gestão da diversidade. Olá pessoal, meu nome é Adila Eugênia, eu sou geógrafa pela Universidade Federal de Goiás e atualmente faço mestrado na Friedrich Alexander Universität na Alemanha. Diversidade cultural e a gestão da diversidade. Hoje vamos falar sobre o conceito de diversidade cultural e suas dimensões. O objetivo é entender o contexto em que este conceito se insere na história e atualmente. Em um mundo com quase 8 bilhões de habitantes, é de se esperar que inúmeros conflitos sejam o resultado das interações desses seres humanos. A globalização aumentou os pontos de interação e de fricção entre essas culturas, dando origem a tensões, retiradas e reivindicações ligadas à identidade, nomeadamente de natureza religiosa, que podem tornar-se potenciais fontes de contestação, principalmente quando a sociedade está em processo de digitalização, a chamada transformação digital. As sociedades espalhadas nos vários continentes do planeta Terra se desenvolvem diariamente há milhares de anos. Seu modo de enxergar o mundo, sua forma de interagir com as pessoas e com o espaço geográfico, ou seja, a sua expressão cultural. Diversidade é sinônimo de diferenças, heterogêneo, variação. A diversidade cultural é o conceito que aborda as diferenças culturais ao redor do mundo. Por muito tempo, as pessoas diferentes do padrão cultural branco, elitista, masculino, eram vistas como inferiores. Esse padrão foi trazido para o Brasil durante a exploração do Brasil no tempo colonial, ou seja, quem não era branco, nem da elite, ou não era homem, era considerado não digno de ter os mesmos direitos, ou era considerado feio, inferior e de menos valor. Atualmente, essa visão ainda persiste em alguns setores da sociedade. Isto vem sendo discutido já há muito tempo. As pessoas que foram prejudicadas e são prejudicadas por esse padrão europeu, branco, elitista, masculino, se questionaram se de fato elas eram inferiores ou se algum sistema político determinou este padrão para privilegiar um grupo de pessoas. Este questionamento foi expressado em muitas lutas durante os últimos séculos. Dentre eles, podemos ressaltar a luta do movimento negro, a luta do movimento LGBTQI+, a luta do movimento feminista e a luta também pelo direito dos trabalhadores. A diversidade engloba uma gama infinita de características e experiências únicas. Dentro dessa gama infinita, a gente pode considerar dimensões internas e dimensões externas. As dimensões internas é a forma mais popular de pensar sobre a diversidade, que são as formas baseadas na demografia, ou seja, a idade, etnia, raça, sexo e gênero, características e habilidades físicas. As dimensões externas, ou em inglês, também a chamada Deep Diversity, seria as características que influenciam a forma como eu enxergo o mundo, as reflexões das coisas que eu já fiz e como estas coisas formam a minha forma de escolher, fazer escolhas e enxergar o mundo. Então, se eu sou casada ou solteira, se eu sou de família de origem militar, se eu gosto mais de frio do calor. Nessa direção são as dimensões externas. De acordo com as Organizações das Nações Unidas, a diversidade cultural surgiu como uma preocupação fundamental na virada de um novo século. No entanto, os significados associados a este termo são tão variados quanto mutáveis. Alguns veem a diversidade cultural como inerentemente positiva,
na medida em que ela aponta para uma partilha da riqueza incorporada em cada uma das culturas do mundo e, consequentemente, para os laços que nos unem a todos em processo de intercâmbio e diálogo. Para outros, são as diferenças culturais que nos levam a perder de vista a nossa humanidade comum e que estão, portanto, na origem de numerosos conflitos. Mas é fato que o lugar que a gente vem, onde nós fomos criados, onde crescemos, vai influenciar a forma como a gente percebe o mundo. Como a diversidade, fica a pergunta então. Como a diversidade é percebida no mercado de trabalho? Aqui vamos falar sobre a gestão da diversidade, ou em inglês, Diversity Management. Através da globalização dos mercados de trabalho, o toyotismo, também chamado pós-fordismo, tem conseguido afirmar-se contra o anterior mercado e estrutura social fordista. O toyotismo força, devido às condições econômicas globais, a interação de potenciais de trabalho anteriormente excluídos das mulheres e das minorias étnicas, o que faz com que o desempenho econômico se torne ainda mais visível. É importante entender minorias como grupos de pessoas com menos poder e não necessariamente grupos com poucas pessoas. Em vez da distribuição de tarefas individuais, qualificações artesanais especiais e hierarquias de comando, como era no Fordismo, o toyotismo exige hierarquias planas, qualificações especializadas transversais e competências sociais transversais, tal como força mental, entusiasmo, trabalho de equipe, capacidade de integração e flexibilidade. A gestão da diversidade deve reforçar a participação política e econômica das minorias na sociedade e, se possível, criar uma igualdade absoluta de oportunidades nas empresas. É importante a gente entender que, hoje em dia, a diversidade cultural é considerada como um aspecto positivo para a criatividade e inovação das empresas. Então, o que é que eu posso fazer para aceitar mais a diversidade, para integrar mais a percepção de diversidade no meu dia a dia? Primeiro, é importante você ter respeito por si próprio e então aprender a ter respeito pelos outros. É também importante você se familiarizar com outras culturas, por exemplo, através de estadia em outros estados, com cultura diferente, em outros países, fazer estágio, trabalho voluntário, se aliar a associações que trabalham com essas minorias, aprender uma nova língua é muito importante também. Desenvolvimento pessoal, é importante se dedicar ao autoconhecimento. É importante aprender a lidar com a sua própria história, a história da sua família e também com a história do Brasil, com a história do povo brasileiro. É importante reconhecer que a mudança é possível quando você trabalha em si mesmo. É importante reconhecer a participação voluntária no processo de discussão e se pertencer a um grupo minoritário. É também relevante que se faça um detox das mídias digitais, então considerar também diferentes fontes e meios de comunicação social. Por hoje é isso, muito obrigada, eu fico por aqui e até o próximo podcast.